Eu resolvi fazer esse vídeo porque num dos comentários, em um dos vídeos falando sobre o bear market, teve a questão de que a pirâmide se rompeu, ela está ruindo, então esse esquema de pirâmide acabou e o Bitcoin vai desaparecer, vai perder todo o seu valor. Acabou o esquema de pirâmide. Mas será que o Bitcoin realmente é um esquema de pirâmide? Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo. Bom pessoal, acho que antes da gente chegar nessa questão, vamos voltar e falar um pouquinho de história. Voltando lá atrás, no primórdio da humanidade, como que você fazia a troca? Através do escambo, ou através de trocas de mercadoria. Então você produzia arroz, pegava um pouco do seu arroz que estava sobrando e ia lá, trocava por ovos, trocava por uma galinha, trocava por feijão, e você fazia essa troca através de mercadorias. Isso é o escambo. Com a evolução da humanidade e da sociedade, se percebeu a necessidade de ter algo para simplificar esse escambo. E aí o ouro, a prata e o cobre como materiais preciosos entraram como objetos de valor e começaram a substituir a troca de mercadorias por essa troca de materiais. Então a gente teve a evolução dos materiais, a gente teve o ferro no começo. Então cada material precioso, mais precioso que foi se achando, mais raro, ocorreu a substituição. Só que aí a gente entra num detalhe, passado num certo momento, com os reis e os seus reinados, os seus feudos, o Estado, já naquela época, fala, não, peraí, tudo bem, a gente vai negociar prata, ouro, cobre, só que tem que estar cunhado por mim. Todo esse material precioso tem que ser mandado pro castelo, porque lá a gente vai fazer os chamados dobrões, dobrão de cobre, dobrão de prata, dobrão de ouro, e aí vai ser o comércio. Aí a gente começa a ter o Estado já controlando o dinheiro. Agora vamos pegar a questão do Bitcoin. Então o Bitcoin é mais ainda, a questão dos materiais preciosos, eles eram pesados, difícil de cunhar e tudo mais. A gente se evolui ao papel moeda que a gente tem hoje. Vamos guardar essa informação que a gente hoje usa o papel moeda. O que é o Bitcoin? E o Bitcoin vem num conceito muito lá naquele primeiro momento, onde vamos usar um material que a gente possa estar tendo valor nesse material. E aí se cria o Bitcoin como um conceito de ouro puro, mas sem a necessidade do Estado ter que cunhá-lo. E sim, cada um pode ir minerar e aí você tem total liberdade. Você foi, minerou, teve esse Bitcoin, você vai acabar trocando ele por outras questões de valores. E aí você tem esse rompimento do controle do Estado, que eu acho que é o primeiro motivo aí grande da preocupação dos governos, quando se fala em FMI, Fed, o desespero de perder o controle sobre a política monetária, e ela ser uma política monetária livre, traz muita preocupação para esse povo. Então esse é o primeiro momento, primeiro ponto onde há esse ataque principalmente ao Bitcoin. Vamos centralizar primeiro no Bitcoin. Acho que a gente vai seguindo nessa análise. Ok, então o Bitcoin, ele é um esquema de pirâmide? Não. Mas ele valeu 63 mil dólares, hoje vale 20. Olha o quanto ele caiu. Sim, de novo, é a questão da oferta e procura. O quanto a sociedade nós damos de valor. Quanto mais pessoas procurarem ele, mais ele vai valer. Quanto menos pessoas procurarem ele, menos ele vai valer. E o Bitcoin está exatamente no abismo. Eu estou deixando o vídeo aqui que a gente falou do abismo do Bitcoin, nesse exato momento, onde ele passa de ser uma tecnologia pioneira para entrar e ser adotado pela massa total. Se o Bitcoin não for adotado pela massa total, como eu falei no vídeo que está no card, ele morre, porque você não vai ter atrelado o valor a essa moeda, vamos chamar assim. Mas em que pé que estamos?
eu acho que a gente tem alguns momentos. A gente tem El Salvador já apostando muito no Bitcoin, então a gente tem uma nação já dando esse valor. Com a inflação na Europa disparada, vários países estão liberando as transações de compra em Bitcoin para tentar setar a inflação. Então tem várias notícias, se você colocar aí, de várias liberações desse momento de crise, porque o Bitcoin está se tornando algo estável para poder fazer e combater essa corrosão da moeda fiat. Então a gente já começa a ver o governo cedendo em pequenas partes para essas transações, reconhecendo como uma medida de emergência até eles conseguirem colocar a moeda fiat, inflação de volta nos trilhos, para poder controlar, o que eu acho que cada vez menos isso vai acontecer. É uma porta de entrada muito importante para o Bitcoin, para daí realmente ele ter uma adoção e a gente passar. Temos já transações feitas, inclusive no mundo do esporte. O patrocinador que trouxe o Galopo para o São Paulo, ele fez o pagamento para o time argentino em criptomoeda. Eu não sei se exatamente foi Bitcoin, se foi Ethereum, eu não sei exatamente qual criptomoeda que foi usada, mas foi feito justamente pela inflação descontrolada que está na Argentina, e o clube conseguiu preservar o valor de venda do atleta, inclusive ganhou dinheiro em cima, porque a inflação subiu. Ele, à medida que ele vai trocando, ele tem esse ganho, porque o dólar cada vez mais se fortalece com relação ao peso argentino. Então vocês estão vendo que a adoção ela está acontecendo. De novo, assistam o vídeo do Abismo, que ali está bem claro em que momento que a gente está. E a gente vai ter várias pessoas nessa vibe de é um esquema de pirâmide. Não, o Bitcoin não é um esquema de pirâmide. Ou o Bitcoin. Então todas as criptomoedas são seguras. Não. Então a gente volta lá e vamos voltar no básico, que também tem vídeo aqui falando da blockchain e Proof of Work e Proof of Stake, mas eu vou passar aqui rapidão. O Bitcoin ele é feito através de Proof of Work, ou seja, você para minerar você precisa desenvolver as hash e você minera, você cria um Bitcoin. Ele tem um supply máximo, ele vai chegar a esse ponto, não vai ter mais. Então a gente sabe qual é o nível de escassez do Bitcoin, o que teoricamente na adoção vai trazer uma valorização quando não se puder mais criar Bitcoins. Aí só tende a valorizar tendo a adoção. A gente tem outros métodos, o Proof of Stake. O Proof of Stake é a prova de participação, então a gente tem aí um lastro, para simplificar bem o processo, a gente tem um lastro de criptomoedas e ativos preso para fazer essa participação. A gente já comentou um pouquinho, aí ele passa num sertão descentralizado, a gente tem o poder na mão das baleias, que normalmente são empresas e organizações financeiras. Então não é uma metodologia tão descentralizada e o poder e o controle não chega a ser igual a de uma nação na sua moeda, mas ela tem o poder e o controle sobre a inflação dessa moeda ou não. A comunidade não tem muito como opinar, por mais que falem que possa ou não, mas aí a gente tem. Num vídeo futuro eu vou trazer um pouquinho falando das DAO, das DAOs, das votações descentralizadas, porque também a gente tem algumas coisinhas ali para discutir, mas para um próximo vídeo. Então a gente tem essa, mas ainda assim ela é uma moeda que tem o seu valor e ela está empregada em projetos. Fala, nossa, mas então, olha, se o cara quiser tirar ali o dinheiro, ele pode. Pode. Existe projetos, e aí você precisa, por isso que você tem que estudar muito projeto, ver, mas as informações de cada projeto, elas estão abertas, elas são transparentes em qualquer criptomoeda. Então vocês sabem se ela tem supply máximo ou não tem, como vai ser a distribuição, se ela teve um ICO, se tem muita moeda na mão dos desenvolvedores, se ela, qual que é o vesting, ou seja, há quanto tempo vai ficar bloqueado o supply dessa moeda, se a gente vai ter num período um despejo muito grande de moedas. Então a gente consegue ver isso. O que acontece, o chamado rug pull, o puxão de tapete, e ele acontece justamente nisso, a pessoa começa a valorizar, então ele não tem mecanismos. Muita gente nova no mercado, muitos youtubers também que olha, vai ser listado na corretora tal, projeto tal,
faz um hype, gera um FOMO, de maneira leviana, inclusive, eu diria aqui, vários canais no YouTube fazem isso é terrível. As pessoas compram, a hora que você tem a escassez da moeda, o desenvolvedor puxa o tapete. O que ele faz? Ele despeja a moeda. Então, o valor derrete e a moeda some, ela vira fração de centavos de dólar e aí já era o dinheiro. Então, tem esquemas assim na criptomoeda, mas o Bitcoin não é assim. O Ethereum, por mais que não seja perfeito, não é assim. Uma Matic não é assim. Uma Polkadot não é assim. Isso significa que esses projetos, com exclusão do Bitcoin, podem quebrar? Podem quebrar. De novo a gente volta na questão do valor. Se ninguém comercializar dentro daquela rede, ela não tem valor. Não tendo valor, mas ela não tem valor, ninguém compra e ela morre. Pode, mas não são projetos sérios. São projetos consolidados, com todo o risco que tem, com tudo que pode acontecer. Lembrando, aqui eu estou colocando o meu ponto de vista e não é uma dica de investimento, mas estudem sobre o mundo de criptomoedas, estude bastante. A gente tem esquema de pirâmide, o chamado esquema Ponzi em criptomoedas também, não só o rug pull, temos. Principalmente no Play to Earn no passado a gente viu muito isso, onde sim existia um esquema de pirâmide. Também tem um vídeo falando do Play to Earn que eu explico mais. E a hora que começava a não ter mais suporte da base, os caras despejavam a moeda, o valor despencava e todo mundo perdia. Então há sim esquemas Ponzi e rug pulls de projetos maliciosos na criptomoeda, há sim, mas tem como se precaver. Ainda é um investimento de risco porque ele é volátil. De novo, a aceitação dele aí depende. E ele não tem muito manipulação. Então ele vai muito da aceitação. Então quanto mais o mercado aceitar e que a gente está passando por esse abismo, mais essa volatilidade vai diminuir. Eu falo isso no vídeo do Bitcoin, que eu acredito que essa volatilidade, assim que terminar todo o cunho e toda a aceitação, mais do que toda a mineração terminar, a aceitação, a gente passar dessa primeira metade, ela deve ter uma estabilização como o ouro, que hoje varia, mas nada absurdo. Então assim, você vai pegando, você não vai ter ganhos absurdos de 10, 15, 20%, que hoje muita gente usa as criptomoedas para isso. O Bitcoin vai parar num certo momento de ter essa volatilidade de 5, 10, 6, 3% ao dia, não vai ter mais. Porque ele vai ganhar essa maturidade. E aí ele se torna uma consolidado. Para você que está pensando, mas então, pode fazer tudo mais. Lembra que eu falei para vocês para a gente guardar ali a questão da moeda, né? Do papel moeda. Ali hoje, a gente falou de Proof of Work, Proof of Stake na maioria dos projetos. A gente não tem mais nada disso na moeda. Antes você tinha o lastro, onde você imprimia a quantidade de moedas de acordo com o ouro que você tinha, com os bens preciosos que você tinha. Hoje não tem mais isso. Você tem a moeda, você tem aí o real no seu bolso, se você tem o dólar, e ele vale porque você acredita que vale. É basicamente isso, não se existe um proof of stake de dinheiro hoje em dia. E com isso as políticas monetárias vão cada vez mais corroendo esse dinheiro. Um exemplo, esse mês de agosto que saiu uma notícia onde o ministro da Argentina veio a público falar: quanto mais dinheiro a gente imprime, mais os preços sobem. Que coisa, não? Fantástico, gênio ele descobrir isso daí. Óbvio que você gera inflação, porque, de novo, é o mesmo conceito. Quanto mais dinheiro você tem, menos ele vale. E é a mesma coisa para o Bitcoin, é a mesma coisa para outras criptomoedas de projetos sérios. Então, as criptomoedas, nos seus projetos sérios, não são pirâmides, são projetos que podem ter ou não sucesso, outra questão, mas não são esquemas Ponzi. E o Bitcoin tende, passando pelo abismo e tendo essa aceitação que está acontecendo, a ser uma reserva de valor tão ou mais importante que o ouro, na minha humilde opinião. Reforço aqui, não estou falando para ninguém comprar, estou falando para estudarem. Eu
estou comprando, eu estou me protegendo, eu estou investindo, porque eu acho que esse é o futuro. O modelo de moeda hoje que a gente usa, a Fiat, ele está fardado ao fracasso, na minha opinião. A gente vai ter cada vez mais o descontrole. E hoje já o Bitcoin é salva-vidas em muitos casos, e cada vez mais ele vai se tornar como o ouro. Ele vai se tornar de uma maneira mais fácil, né? Porque ele é digital. O ouro, você tem a questão física de ter esse ouro. Então, é esse o futuro. E é a minha opinião. É isso, galera. Eu acho que eu queria trazer esse vídeo porque a gente ainda tem muito esse tipo de confusão. As pessoas confundem. E por muitos projetos maliciosos na blockchain, as pessoas acabam associando tudo assim. O Bitcoin não é assim. Outros projetos que não são tão puros como reserva de valor, mas tem uma questão de valor ali atrelado. E eu falo muito no vídeo, quando a gente explica um pouquinho de criptomoedas, dá uma olhada na playlist do canal aí, que eles são como ações de empresas, então ele tem o seu valor e são sérios, são projetos sérios, não tem a mesma, na minha opinião, solidez do Bitcoin, para chamar assim, mas ele pode sim ser projetos sérios de investimento. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí, ajuda demais o canal, quero saber muita opinião. Eu fico extremamente agradecido. Não está se inscrito, se inscreve no canal. Por hoje era só, um grande abraço, Deus abençoe, tchau!